Good morning, good afternoon, or good evening, my students. Eu sou o professor Fábio e, bem, eu acho que vocês já viram aqui pelo título dessa aula que nós vamos falar de gramática de língua inglesa. Sim, a gente vai falar hoje sobre past simple. E assim, eu sei que de gramática básica a gente já trabalhou com muita coisa, já trabalhamos com o present continuous, o present simple, o verbo to be, nessas formas passado e presente. Recomendo que se você tiver alguma dúvida sobre isso, veja os vídeos anteriores, vocês vão precisar dessa base. Antes da gente falar do past simple, vejam também, aproveitem o vídeo sobre pronúncias do ED, porque isso ajuda um pouquinho com algumas noções sobre o ID. Afinal de contas, eu acrescento sílaba, não acrescento sílaba. E antes de mais nada, vamos parar um pouquinho para pensar numa coisa que às vezes vocês, como alunos, acabam tendo um pouco de dificuldade, um pouco de problema, e que não é também tudo isso não, tá? É muito mais simples. Primeira coisa, vamos pensar os tempos verbais, os tempos de ação. Na realidade, não vamos pegar verbo aqui por enquanto. Por que eu estou dando esse preâmbulo aqui? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está falando sobre tempo verbal, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é o que significa isso? Quando a gente fala em português, inglês, em qualquer língua, existem apenas três tempos verbais. Hoje, que seria o presente, o passado e o futuro. Só que as línguas elas vão dividir as noções temporais de maneiras muito distintas. O português divide de uma maneira, inclusive você vai ter três modos. Nisso daqui que você vai ter o modo subjuntivo, o modo imperativo, o modo indicativo, as formas nominais, que não se liga a nenhum desses tempos. No inglês você vai ter os verbal tenses. E no caso do passado em inglês, a gente tem o passado simples, que é o tema da aula de hoje, que ele se refere a algo que é muito parecido com o nosso pretérito no português. Só que já vou dar alguns avisos. Não tentem correlacionar o passado no inglês com o nosso pretérito. Pensem, isso aqui é passado. Por que eu falo isso? Muita gente, quando está aprendendo inglês, tenta fazer a correlação com o português. The worst thing to think about the past English is to compare with Portuguese, because the past notion in English is different the past notion in English. Então, as noções de passado elas não são iguais. Isso serve para tirar uma baita de uma dor de cabeça. Por que razão? Eu tenho um outro vídeo sobre Present Perfect. E ele é sobre passado também, por incrível que pareça. Para quem vai assistir mais para frente o vídeo sobre Present Perfect, a noção ela não é a mesma. Da mesma forma, quando a gente fala sobre Simple Present, Present Continuous, essas noções temporais a gente tem no português, só que elas não são, né, muitas vezes equivalentes aos nossos tempos verbais, ou aos nossos modos verbais. Então guardem na cabeça de vocês que isso é passado, que isso é presente, que isso. O que isso na verdade faz? É muito mais simples para vocês lembrarem. Eu peço esse favorzinho para vocês. Então a gente vai começar o nosso Past Simple com essa ideia. E isso faz parte do que a gente chama em português, em inglês, de simple tenses. Por que tem esse nome? Porque você só precisa de um verbo para poder expressar. Em inglês nós só temos dois simple tenses, o present simple e o past simple. Alguns de vocês vão conhecer como simple past. Não tem problema, é nomenclatura, tanto faz aqui. Eu estou dando past simple because I prefer this term. Mas não tem diferença nenhuma, é exatamente a mesma coisa. Então,
Vamos começar com a frase. Eu até falei meio enrolado aqui. I worked a lot last month. Eu trabalhei muito mês passado, ou no último mês. Note que aqui nós temos duas informações para nos ajudar com o passado. Uma ação que já aconteceu e quando ela aconteceu. Guardem bem essa ideia para quando a gente for falar de past simple. Aliás, eu tenho até outro vídeo sobre past simple, mas eu acho que esse daqui, com uma qualidade de áudio melhor, com uma forma melhor de a gente visualizar as coisas, vocês vão entender, espero eu, um pouquinho melhor as coisas. I worked a lot last month. Então, quando a gente fala de past simple, nesse vídeo eu estou optando por utilizar a mesma estrutura, para não ter que estar traduzindo as mesmas coisas, mas eu vou explicar o que está aqui. If you have any difficulty with the English text, don't worry. Follow my Portuguese explanation. But the English text is here. Here. I always have a mess with the camera position because my image is reversed. And try to follow my explanation. But try to read and train your English. Então, assim, quando a gente fala de past simple, a gente está falando do que a gente chama de ações completas. A ação no passado ela foi completada no passado num tempo determinado. E esse é o passado mais comum que você encontra no inglês. E é aqui que entra algo que eu acho fantástico, sensacional, incrível para vocês começarem a pensar um pouquinho. Quando eu falo de past simple, nesses casos, eu estou falando do seguinte: eu sei quando a minha ação aconteceu, eu tenho uma ideia de quando ela aconteceu, porque ela aconteceu num tempo determinado, e é uma ação que já acabou. Isso é importante para saber, porque quando você vai falar sobre passado em inglês, você tem, por exemplo, o present perfect, só para adiantar um pouquinho, que é passado com referência no presente. Você tem o past continuous, que é o quanto tempo essa ação no passado durou. Você tem o past perfect, que é para você colocar sequência em ações passadas. Ou ainda, para você colocar ações que aconteceram em tempos distintos ou ações interrompidas. Se eu pensar nessa definição aqui, a gente pensa em pretérito perfeito no português. Ações finalizadas. Mas, na verdade, vocês nem vão pensar nisso na hora que vocês verem os exemplos. Porque no inglês, veja que eu estou falando de ações completadas. Aqui não me faz muita diferença se essa ação ela foi interrompida ou não. Nesse caso aqui. É claro que existe um verbal tense específico para isso. A gente vai ver isso numa outra aula. Mas, nesse caso aqui, para ações que são completas, que não que foram interrompidas, a gente usa uma outra forma verbal. Isso eu explico para vocês, que no caso seria o past continuous. Olha que coisa esquisita. O past continuous é o que vai falar de ações interrompidas. No português a gente nem pensaria nisso. E esse é o passado mais comum no inglês. Então, você aprendendo isso daqui, você já está aprendendo uma das formas verbais mais usadas no inglês. Somente em texto. E agora, para inaugurar uma coisa que eu quero ver se eu coloco em todos os verbal tenses que eu explicar nas minhas aulas de gramática, uma coisa chamada timeline. Você precisa saber onde isso se localiza. Então, eu estou colocando uma linha do tempo aqui. Vejam nessa linha do tempo o agora, nesse momento, o now. Now quer dizer agora, o hoje. Future, eu coloco aquela setinha que ela quer dizer o seguinte: a ação que ainda vai ocorrer, sabe-se lá quando, é uma previsão. O simple past, ele é antes de hoje. Quando vocês verem outros verbal tenses, e talvez até em vídeos que eu refaça, eu vou colocar outras formas de enxergar essa linha. E aí eu tenho uma ação. They talked a lot yesterday after classes. Eles conversaram muito ontem depois da aula.
Então, assim, quando a ação aconteceu? Aconteceu ontem, depois da aula. Então, vejam que, claro que vocês observarem os textos, a gente vai até ter um texto como exemplo para ilustrar isso, nem sempre eu vou ter uma indicação tão clara de tempo ou de temporalidade. Mas já fica uma dica para quando vocês forem usar, para quando vocês forem ler textos em inglês, que o past simple ele exige que você tenha uma ideia mais ou menos clara de quando algo aconteceu. Não é sempre que vai aparecer. Aliás, a gente tem que pensar que em língua, por mais que nós tenhamos regras, e o inglês ele é bem rígido com isso, não tome isso como algo absoluto. Assim como no português, que a gente até se confunde bastante, também nada é absoluto. E qual que é a estrutura? Aqui eu estou colocando a estrutura para vocês da afirmativa. Eu tenho um sujeito, o verbo, que vai receber o ed, o d, ou ied, ou e os complementos da oração, se forem necessários, desde que seja regular. Por quê? Porque verbos irregulares eles têm formas próprias. E alguém pode perguntar, mas professor, como eu vou saber se ele é regular ou não? Aí nós entramos num ponto que é bem difícil. Não tem como você saber. Na verdade, até tem. Existem listas e listas de verbos irregulares, vocês podem procurar listas na internet. Normalmente dicionários de inglês trazem essas listas. E façam joguinhos, tentem memorizar, façam alguma coisa do tipo. É sempre muito importante a gente trabalhar com verbo irregular. Por quê? Verbos irregulares, eles são muito frequentes. Por exemplo, verbo to be é um verbo irregular, verbo to have, que eu vou falar mais para frente, que tem uma particularidade aqui, verbo to do, que acabou até avançando, não sei porquê, verbo to do é um verbo irregular. Então, todos esses verbos aqui são verbos que eles são irregulares. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui com que a gente observa, que a gente olha aqui. Então, se o verbo for regular, ed, d ou ied. Como esses casos, a gente vai descobrir daqui a pouco. Sarah studied a lot yesterday. Sarah estudou muito ontem. Então, study, really studied. Para a gente saber, vamos a algumas regras. Porque aqui a gente tem, assim como no present continuous, assim como no present simple, as regras de spelling. A gente chama em português de soletrar, mas não é exatamente soletrar também. É regra de escrita, regra de ortografia. Como que a gente faz isso com os verbos regulares? Porque os irregulares, eles são mais problemáticos. Primeira coisa, se o verbo não se encaixar em nenhum desses verbos que vocês estão vendo aqui, coloca ed. Essa é a regra geral. Regra geral dos verbos, coloca ed. Se o verbo já tiver e, coloca o d, desde que ele seja regular. Vamos dar um exemplo aqui. They danced at the contest last night. Então, veja o verbo to dance termina com e. Então, vira danced. They danced at the contest last night. Então, você não precisa colocar mais um e. A gente entende em inglês isso porque o e já está aí. Ele é voiceless. Então, não tem por que eu colocar mais uma letra que não vai ter som. E também porque na prática você nem vai pronunciar isso, então nos coloca. Então, essas palavras terminam em E, uma dica fonética para vocês. Não pronuncie essas letras, na maior parte das vezes. Então, they danced. Quem já viu vídeo de fonética vai perceber. Você não fala danced. Danced. Porque você termina em, que é um som voiceless. Ou unvoiced. Algumas pessoas vão falar unvoiced.
Se o verbo terminar com Y e este Y vier depois de uma consoante, cai fora o Y e joga IED. Lembrando, gente, que em inglês Y não é vogal. Por mais que ele tenha som de vogal, ele não é. In English, the vowels are A, B, C, no, A, E, I, O, U. Five vowels. O problema disso é que na verdade não são 5 vogais. Se vocês pensarem que o A tem A, E, E, são 3 sons de vogais. O I, que é o E, ok. I, e I, que é o I. O, que é o O. E U, que é o U. Só para vocês verem que essa questão de vogal em inglês é um pouco mais trabalhosa. A gente tem vogais que são fonéticas e vogais que são escritas. É meio chatinho, mas só para explicar essa curiosidade para vocês. Então, se o verbo termina com consoante, termina com Y precedido de consoante, você tira o Y, ele saca fora e põe o IED. Simples, fácil, direto e tranquilo. Anders carried a heavy bag of beans to the storage room. Então, Anders carregou um saco pesado de feijões para a sala de armazenagem. O verbo to carry, ele é terminado em Y e você vai perceber que tem um R, que é uma consoante. Se fosse uma vogal, coloca o ED normalmente. Aí que nós vamos chegar. Esse daqui, na verdade, gente, é uma regra que vale para qualquer palavra em inglês com qualquer tipo de sufixo. Não é só com ED. Vale com ING, vale com qualquer um. Se você tiver uma palavra que o stressed syllable dela, ou se ela for monossilábica, ela tiver o conjunto consoante, vogal e consoante, o famoso CVC, você dobra a última consoante. Lembrando que o inglês é diferente do português porque ele conta sempre da ordem da esquerda para a direita as letras, sílabas por consequência. Por exemplo, o português, quando vocês estão estudando lá a parte de fonética, vocês aprendem aqui oxítona, paroxítona, proparoxítona, vocês contam as sílabas de trás para frente. Primeira, segunda e terceira, para vocês contarem. Porque é mais fácil. Em português, muito dificilmente você vai ter alguma palavra proparoxítona, por exemplo, e você contasse última, penúltima de penúltima, ficaria mais difícil das pessoas lembrarem. Então você inverte, tá tudo bem. Em inglês, eles são mais práticos e contam na sequência como que as coisas aparecem. Então, se tiver o stressed syllable na última sílaba, ou for uma palavra monossilábica que tenha consonant, vowel, consonant, você dobra a última consoante, ou seja, a consoante que aparece no final. E aí coloca o ED. Isso serve, na verdade, para qualquer sufixo que você vai colocar em palavra em inglês. Qualquer sufixo usa essa regra. Aí vem minha dica. Normalmente, isso vai acontecer com palavras que são monossilábicas. Isso acontece com muito mais frequência. Como que eu vou reconhecer qual que é stressed syllable? Minha dica é procurem um dicionário que tenha a parte fonética ou transcrita, ou que você possa ouvir a palavra. Lembre-se que stressed não tem tanto a ver só com a parte de falar um pouco mais forte. Pode ser que você alongue um pouco a sílaba também. Porque os sons do inglês, eles não são só de altitude, de amplitude. Eles também tem a parte de quanto que vocês alongam o som. Então a minha dica é essa. Então só para vocês pensarem que o stressed é a sílaba que você põe mais força na hora de falar, mais ênfase. Não somente a parte de sílaba tônica. Em português a gente trabalha com tonicidade porque a gente fala com mais força. Em inglês você tem também o alongamento
muitas vezes para considerar como stressed. Então veja só, the train stopped 5 times in the last travel. Note que aqui a palavra to stop, ela tem esse conjunto aqui, consoante, vogal e consoante. É uma palavra de uma sílaba só. A maior parte das vezes que vocês vão ver dobrar consoante, no caso aqui dobrar a letra P, acontece com monossilábicos. É regra? Não, não é regra. Mas acontece com frequência, sendo com palavra monossilábica. E aí, aquilo que eu falei para vocês. E há verbos que são irregulares. Por regulares, a gente não tem muito como adivinhar. Você tem que conhecer. Há verbos que são mais frequentes. Verbo to do, verbo to be, verbo to have, que você tem que decorar mesmo. Que no caso é o did, o was e were, no caso to be, e no caso do verbo have é o had. Esse você não pode fugir. Então, vamos ver alguns exemplos. I went swimming yesterday. Então é o verbo to go, que é um verbo bem comum também. Neste caso, go vai para o passado e vira went. Então, I went swimming yesterday. Eu fui nadar ontem. Então, professor, mas como assim? Eu não fui nadando? Não. Outra diquinha do professor Fábio aqui para vocês. Muito cuidado. Isso é um vício que a gente pega muito quando está aprendendo Present Continuous, de achar que todo ING é gerúndio. Não é. Aliás, deixa eu abrir aqui um grande parênteses. Quando a gente fala de ING no inglês, a gente chama de ING clause. Esse é o nome que eles dão, é um nome bem feio para isso. Ele tem duas funções no inglês, basicamente. Ou você transforma no que a gente vai chamar em inglês de forma nominal, parecido com o que se chama de gerúndio nominal no português, ou a gente vai transformar na parte de um tempo contínuo. Present continuous, past continuous, future continuous, continuous modals. As combinações variam bastante. Eu não vou entrar nos méritos das combinações aqui. Quando você transforma isso num substantivo, é muito parecido com as nossas formas nominais. Então, por exemplo, eu fui pescar. Isso é uma locução verbal pra gente. Só que pescar aqui é o que eu fui fazer. Quem vai fazer algo. Ele é complemento do verbo ir. Se você puder interpretar desse jeito. Ou ainda, eu gosto de dançar. Eu gosto de ouvir música. Dançar e ouvir, gente. São verbos aqui? São. Só que eles têm uma função de falar sobre a ação. Então eles estão como substantivos. O ING, nesse caso, ele funciona desse jeito também no inglês. E como que eu vou saber se ele é parecido com o nosso gerúndio quando ele não é? Uma dica para vocês é, no geral, ele é parecido com o nosso gerúndio, mas às vezes ele vai ser parecido de formas ainda mais próximas do português. Ele é parecido com o nosso gerúndio quando ele vem com o verbo to be. Aí ele vai formar os tempos contínuos. Já no presente present, já no passado past continuous. Se não vier seguido de nenhum verbo to be, ele com certeza vai ter uma forma nominal. Então essa é uma dica que pode ajudar vocês um pouquinho com isso. Então, I went swimming yesterday. Então fui nadar ontem. Então aí ele está no past simple, porque ele é regular. Alguns verbos, eu coloquei aqui verbos que são bem comuns. Do vira did, see vira saw e swim vira swam. Do, see, swim,
did, saw, swam. Ok? Agora, na negativa é onde as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas e onde muita gente erra. Sujeito, might did not ou didn't, somente se for fala, mais o verbo que não vai se alterar, quer dizer, aquele trabalhão todo que você tem para saber se o verbo é regular, irregular, se vai ED, se vai só D, se tira o Y, esquece aqui. Did not serve para tudo. Mais complementos. E aqui, eu acabei de colocando a mais, isso daqui serve para todos, independente se o verbo for regular ou não. O verbo ser regular ou não só faz diferença, na verdade, pro afirmativo. Para negativo e para interrogativa, não faz a menor diferença saber se o verbo é regular ou não. Então vamos dar um exemplo aqui. The train did not stop 5 times in the last travel. O trem não parou 5 vezes na última viagem. Ou didn't stop 5 times in the last travel. Note que o verbo stop não virou stopped, como tinha virado no exemplo anterior. Então, stop permanece na sua forma base. Qual a justificativa? Isso daqui serve muito para outros verbaltenses no inglês também. Quando a gente coloca na forma negativa, você já está dizendo para o teu interlocutor que é passado. A mesma coisa do don't e do doesn't. Por que eu não faço alteração na terceira pessoa? No caso, quando eu coloco doesn't. Porque é o auxiliar que carrega essas alterações. Por isso que você só tem que se preocupar mesmo quando é afirmativa. Quando é negativa, quando é interrogativa, nesses casos, em modal é mais fácil ainda, em outras formas, outros verbaltões é mais fácil ainda. Então, the train did not stop 5 times in the last travel. E aí vamos comparar. Eu coloquei aqui o que está certo e o que está errado. I didn't plant some trees yesterday. Eu não plantei algumas árvores ontem. E não, I didn't planted. Isso aqui está errado. Muita gente erra colocando isso. Muita gente. Então, observem bem isso daqui. The school didn't decide that all students should do exercise. A escola não decidiu que todos os exercícios deveriam fazer exercício. The school didn't decide, está completamente errado, that all the students should do exercise. Agora, na interrogativa, mesma premissa. Did, sujeito, verbo, complementos. Simples, fácil, sem problema nenhum. Did they buy a new car? Ele comprou um carro novo? Aí eu vou te perguntar, professor Fábio, mas você não tinha falado que tinha questão de tempo, essas coisas? Em geral, perguntas, a gente não coloca muito isso. Se eu estou perguntando se ele comprou um novo carro, eu quero saber se ele comprou ou não. Eu quero saber de uma ação completa nesse caso. Então, não há necessidade de eu pensar em tempo aqui. Agora, verbo to be no passado. O verbo to be no passado, ele assume duas formas. Ou was ou were. Isso é importante que vocês conheçam. Ele é um verbo irregular com duas formas. E aí tem esse resumo. Conselho meu. Pause esse vídeo, tira um print e guarda com você se você tem dificuldade de lembrar. Na afirmativa, I was, you were, he, she, it was, we were, they were. Na negativa, I was not, you wasn't, you were not, weren't, he, she, it was not or wasn't, they were not or weren't, they were not, weren't. E na interrogativa, was I, e o resto da sentença, were ya, was she, was he, was she, was it, were we, were they. Right? Agora vamos chegar em alguns casos aqui, na verdade um caso que merece um pouquinho mais de atenção. Verb to have. Por que eu falo que merece um pouco mais de atenção?
porque, em geral, alguns livros de gramática deixam passar o verbo to have, e o verbo to have ele tem problemas tanto no present simple quanto no past simple. Por quê? A gente aprende, principalmente na escola, que quando eu vou colocar no past simple, eu vou colocar had. Será mesmo? Vamos verificar aqui. Primeira coisa, que o verbo to have ele é irregular. Vira had. Então, sempre que você for fazer afirmativa, usa had. Só que o inglês criou dois modelos para negativa. Had not, ou hadn't, e did not have, ou didn't have. Tem diferença com o que eu vou usar? Nenhuma. Mas veja só. Quando eu digo assim, Sarah hadn't enough money to buy a new cell phone. Sarah didn't have enough money to buy a new cell phone. Então, o daqui, o didn't have, está, assim, é mais comum de ser utilizado. Hadn't é extremamente formal. E mais usado, inclusive, em inglês britânico, por incrível que pareça. Não quer dizer que os britânicos não utilizem o de baixo. A lógica do inglês é a mesma lógica no caso do present simple. Se eu tenho um auxiliar que me indica negativa, por que eu não posso usar com had? E aí eu deixo só o to be em paz. Então muita gente já começa a utilizar isso. Você pode dizer Sarah had enough money to buy a new cell phone ou Sarah didn't have enough money to buy a new cell phone. E então, como eu disse, had not is mais formal, is more formal, e did not have é menos formal, bem menos formal. E aí, para a gente poder entender, eu trouxe para vocês um texto com past simple para a gente analisar. Então, vamos começar aqui, e esse texto tem um áudio dele narrado para vocês escutarem, prestem atenção nas palavras, nas pronúncias, depois a gente volta aqui. Released on November 21, 1975, A Night at the Opera was the fourth studio album from Queen. This was the release that launched Queen into superstardom, and provided the band with their first UK #1 in the form of Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury personally designed the band logo featured on the cover, which is typically overstated and regal, whilst a Marx Brothers film of the same name inspired the title of the album. Widely regarded as Queen's magnum opus, A Night at the Opera was justifiably the most expensive album ever recorded at the time of its release. Muito bem. Então estamos aqui. O texto sobre o filme sobre o Queen, né, da revista Music Legends, de 2019. E, dando uma lida, se já deram observada, vamos começar aqui com Released on 21st November 1975. E A Night at the Opera was the first studio album from Queen. Então veja aqui nós já temos uma menção à data. É claro que em língua inglesa eu tenho outras formas de mencionar datas para o passado. O Present Perfect está aí para isso. Só que se eu mencionar a data assim, sem mais nenhum complemento, tipo since ou for, eu já estou no past simple. Então eu sei que o A Night at the Opera foi um disco lançado, o quarto álbum de estúdio lançado, em 1975, no dia 21 de novembro. E aí vamos continuar. Quando a gente está falando sobre Bohemian Rhapsody, aí nós temos aqui o was. This was the release. Esse was se refere lá ao 21 de novembro. Launched, quando lançou o Queen, que levou eles ao estrelato. Conseguiu o primeiro número 1 nas paradas, né, britânicas. Quando? Lá no dia 21. Então vejam que isso são ações no passado. Só que, claro, tudo com referência a partir desse período. A gente tem aqui, então, em inglês, a gente tem que tomar sempre muito cuidado com essas observações aqui em relação ao tempo passado. E vamos observar mais um pouquinho de uso do passado aqui. Então tem o designed, então ele vai dizendo que o logo da banda que está na capa do disco foi desenhado pelo Freddie Mercury, do disco lançado nessa época, ou seja, talvez um pouquinho antes. Por que eu não coloquei featured aqui, que tem CD, também vem de feature? Porque aqui ele não está como verbo. Overstated também não está como verbo. E falando que é uma referência ao filme dos irmãos Marx,
inspired, que é inspirado, ou que inspirou, no caso, inspirou o título do álbum. Então quer dizer que o filme dos irmãos Marx inspirou o título do filme, do livro, do álbum. Então, daí a gente já está sabendo bastante sobre o Queen. E aí vamos para mais um. No último parágrafo, nós temos aqui widely regarded. Eu não estou colocando aqui também porque também está com função de adjetivo, regarded. Está dizendo que considerado como. Regarded seria considerado, de forma mais formal, altamente considerado. Então a gente está com uma função mais adjetiva. The Opera was justifiably the most expensive album. Então foi o álbum mais caro já gravado na época do seu lançamento. Então, recorded was. Então aqui uma marcação de tempo também. Eu poderia utilizar o present perfect aqui para indicar isso. Normalmente quando você vai ler isso daí nos livros de gramática inglesa, tal, fala não, para indicar isso daí a gente usa o present perfect, mas na verdade vocês vão ver mais past simple, sem nenhum problema, sendo empregado aqui com essa finalidade. E é isso, então, turma. Só para a gente poder finalizar essa aula, a gente então viu aqui sobre o past simple, para que ele serve. Eu dei alguns exemplos. Eu mostrei um pouquinho no texto em inglês como que se utiliza o past simple. E espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Um grande abraço para todo mundo e nos vemos na nossa próxima.